Como queimar gordura com jejum intermitente? É possível? Você já ouviu falar sobre queimar gordura através do jejum intermitente? Hoje nós vamos explorar se isso funciona e como funcionaria, abordando as fases do jejum e respondendo algumas das perguntas mais frequentes feitas pelos internautas. Vamos lá! Como vocês já sabem, quem traz essas informações para você é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde masculina. Tudo isso sem você precisar sair de casa. Oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso ao atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Então, se você precisa de ajuda médica sem tabu, conta com a Homens. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a entregar mais conteúdo como esse para você. Mas afinal, o que é jejum intermitente? Jejum intermitente é uma estratégia alimentar que consiste no prolongamento dos períodos de jejum e no encurtamento dos períodos em que nós nos alimentamos. Ele pode ser feito de diversas formas. A mais comum é comer ao longo de 8 horas e jejuar por 16 horas, completando aí as 24 horas. Mas também há pessoas que vão fazer 6 horas de alimentação, 4 horas e 20 de jejum, por exemplo. Além disso, tem estratégias de jejum intermitente que consistem em comer um dia, jejuar um dia, comer um dia, jejuar um dia. E existem até pessoas que jejuam por 2 a 3 dias e depois voltam a se alimentar normalmente. A questão do jejum é que não necessariamente o jejum intermitente é uma estratégia de perda de peso, porque para perder peso você vai ter que queimar mais calorias do que consome. Então, para um jejum intermitente levar à perda de peso, de forma geral, você precisa também restringir o valor calórico diário. Como o jejum intermitente funcionaria para queimar gordura então? Quem defende o jejum intermitente propõe que, por ficar num período prolongado de jejum, nós esgotaríamos os açúcares dentro do nosso corpo e usaríamos gordura principalmente para alimentação do nosso corpo nesse período de jejum. Mas vale destacar que isso não é bem assim. O que acontece? Quando ficamos em jejum, nosso corpo produz corpos cetônicos, substâncias que visam dar energia para órgãos que se alimentam especificamente de glicose. Portanto, se você fica num jejum muito prolongado, vai faltar glicose para o cérebro, para o coração, e esses órgãos só se alimentam de glicose e de corpos cetônicos, que é o plano B do nosso corpo para uma situação de jejum prolongado. Algumas pessoas vão dizer que isso acidificaria o sangue, deixaria ele mais ácido, mas isso não é verdade também, porque o pH do sangue ele fica numa faixa muito estreita entre 7,35 e 7,45. Abaixo de 7 começa a ser incompatível com a vida. O fato é que para muitas pessoas o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante de restringir as calorias, dado o fato que você restringe o período em que você pode se alimentar. Além disso, algumas pessoas sentem que performam melhor sobre o jejum, sobre cetose, do que outras. Enquanto isso, tem muitas pessoas que, sob o jejum intermitente, vão ter dor de cabeça, náuseas, vômitos, hálito ruim e vão se incomodar muito com essa estratégia. O importante, na verdade, é que o jejum intermitente, quando associado a uma dieta saudável com restrição calórica, vai sim ajudar a perder peso. Para uma pessoa que tem um estilo de vida e uma alimentação saudável, a perda de peso vai ser principalmente de gordura, principalmente quando aliado à atividade física. Mas é importante dizer que nada é tão fácil. Existem fatores genéticos individuais e de comorbidades que impactam nisso. Aliás, tem situações e condições de saúde em que o jejum intermitente não é uma boa estratégia, como uma mulher grávida, como uma pessoa com diabetes tipo 1, entre outras patologias. Então é sempre bom consultar o seu médico se você pretende fazer jejum intermitente. Quais são os planos de jejum intermitente mais eficazes para queimar gordura? Não tem nenhum estudo que vá comparar, por exemplo, 16 horas de jejum com 20, né? Isso é um pouco vago e a gente tem que lembrar uma coisa, muitos dos estudos de jejum intermitente são feitos em camundongos e camundongos morrem com 2, 3 dias sem se alimentar. É um pouquinho diferente do humano. Então, quando a gente faz a restrição de 16 horas no camundongo, é algo muito mais drástico do que no humano. Dito isso, a tendência é pensar no período que você se alimentar com qualidade e sem coisas ultraprocessadas, sem alimentos extremamente calóricos, para que você tenha uma restrição calórica, uma dieta saudável e que aí possa queimar gordura. Um outro detalhe, muita gente faz o jejum apenas pulando o café da manhã e dormindo mais cedo ou parando de se alimentar mais cedo. O que comer durante os períodos de alimentação no jejum intermitente? Quem defende apenas o jejum intermitente vai dizer que você pode comer o que você quiser, mas não é bem assim, né? Nós sabemos que
Como todo mundo, nós devemos preferir os alimentos in natura ou minimamente processados e evitar os ultraprocessados, aqueles que são feitos em laboratório e que não guardam semelhança nenhuma com o alimento que se encontra na natureza. Além disso, você deve evitar acrescentar muito açúcar ou muita gordura nos alimentos e ingerir gorduras de fontes boas. Uma outra coisa importante é, especialmente quando o jejum é muito prolongado, nos primeiros dias a pessoa pode perder muito líquido. Aliás, qualquer restrição calórica muito intensa vai fazer isso. Então é importante você se hidratar bastante e aí mesmo nos períodos de jejum. Não precisa fazer jejum de água durante o período de jejum. A ideia seria um jejum só alimentar. Quais são os benefícios comprovados do jejum intermitente, além da possível perda de gordura? Olha, é difícil dizer porque cada estudo vai fazer de um jeito. O que eu diria de forma geral é que os benefícios são menos do que muita gente fala, mas não são zero. Então, por exemplo, para pessoas com epilepsia refratária parece ser interessante. Algumas situações podem ter alguma indicação e eu acho que todo mundo que se adapta bem e se sente bem fazendo essa estratégia pode fazê-la. Agora, é importante dizer que o jejum intermitente não é uma bala de prata para o emagrecimento. Quais são os riscos associados ao jejum intermitente? O jejum intermitente com muita frequência dá dor de cabeça, náusea e hálito cetótico, que é aquele hálito ruim de que algumas pessoas têm quando acordam. Quando você está em cetose, esse hálito fica mais constante e pode incomodar bastante a pessoa. Além disso, às vezes prende o intestino e algumas pessoas vão ficar mais irritadiças, mais estressadas. Um outro ponto é que existem situações em que você não deveria fazer jejum intermitente ou pelo menos consultar um profissional. Por exemplo, gestação, diabetes tipo 1 ou doenças graves e comorbidades específicas que precisam de um acompanhamento nutricional com nutricionista e médico. Um outro detalhe é, pessoas com compulsões alimentares ou com transtornos alimentares não deveriam fazer jejum intermitente. O jejum intermitente acaba reforçando um extremismo, um 8 ou 80, que para a pessoa que tem compulsão é muito perigoso. Então, pessoas com transtornos alimentares ou compulsão alimentar, que é um tipo de transtorno alimentar, devem procurar um nutricionista e um médico para fazer uma estratégia dietética mais realista e menos arriscada do que um jejum intermitente, por exemplo. Então, embora o jejum intermitente possa ser uma estratégia eficaz para algumas pessoas, é crucial consultar um profissional antes de começar, especialmente se você tem condições de saúde pré-existentes. Nunca comece uma dieta sem o acompanhamento adequado. Se esse vídeo ajudou a esclarecer suas dúvidas sobre o jejum intermitente, por favor deixe seu like, comente suas experiências e compartilhe com amigos para que possam se interessar. Inscreva-se para mais dicas sobre saúde e bem-estar.